Será que as pessoas realmente estão pensando isso de você? Ou será que você está sempre buscando onde você vai decepcionar o outro? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está assistindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom, mentora de mulheres, escritora, comunicadora, e eu tô descobrindo uma par de coisa que uma hora eu conto pra vocês. Essa pergunta que eu fiz, ela está inspirada por algumas coisas que eu vivo com as mulheres que eu mentoro. E também sobre muitas coisas que eu mesma já vivi dentro da minha vida. E obviamente eu acabo vendo refletido nessas pessoas. Quantas foram as vezes que vocês, que estão me ouvindo, criaram cenários extremamente catastróficos do que vocês achavam que as pessoas iam pensar sobre vocês se vocês fizessem X, Y, Z? E de repente, quando vocês realmente fazem X, Y, Z, a atitude das pessoas é algo que vocês não esperavam. Isso já aconteceu? Você achou, quando criança, você achou que sua mãe brigaria com você se você fizesse alguma coisa, você vai lá, fez e na verdade ela não brigou. Quando adolescente, você achou que sua melhor amiga ia te odiar por conta de um comentário, você fez o comentário e ela não te odiou. Você achou que seu namorado, sua namorada iam terminar com você porque você falou que não gosta que ele ou ela faça tal coisa, ela não terminou. Isso já aconteceu diversas vezes comigo. Porque eu tinha uma tendência, eu não vou falar tinha, eu tenho uma tendência que ela é muito bem administrada por conta de terapia, por conta dos meus processos de autoconhecimento, a adiantar a catástrofe, como se eu quisesse prever e controlar o momento em que o outro vai me rejeitar. Porque aí eu não sofro muito, né? Eu não sou pega de surpresa. Eu já fui pega de surpresa na minha história por algumas situações de amizades que se romperam do nada, de relacionamentos que acabaram de repente. E a minha sensação foi tão ruim, foi de tanto desespero, que eu optei por começar a criar um mecanismo mental que adiantasse os momentos em que eu acreditasse que a pessoa poderia ir embora. Então eu estava sempre fazendo esses roteiros na minha cabeça. Bom, eu vou falar isso, mas a pessoa vai embora. Então já vai se preparando que você vai falar o que você pensa e você vai perder essa pessoa. Então já se prepare para perder essa pessoa. E olha que engraçado. Eu internalizei que os momentos em que eu realmente me mostrasse vulnerável, os momentos em que eu dissesse os meus limites com clareza, os momentos em que eu fosse eu mesma, era o momento que eu ia perder a pessoa. Eu eu tinha uma mania, eu não sei nem se eu posso chamar de mania, mas de performar uma Inara muito legal o tempo inteiro, muito fácil de lidar o tempo inteiro, muito receptiva e muito compreensiva o tempo inteiro. Eu tive uma conversa muito interessante com a minha psicóloga que eu acho interessante de trazer pra vocês, porque quando a gente fala que a gente foi uma pessoa boazinha, que a gente foi uma criança boazinha, a gente tende a falar da gente com um certo tom de vitimismo, né? Ai, que pena, eu fui muito boazinha, eu fui dominada, né? Não sei o quê. Mas eu acho interessante a gente olhar para esse aspecto também como algo de uma leve manipulação, porque eu paro para pensar, eu na minha infância, adolescência, tinha muito benefício eu ser boazinha para mim. O benefício de ser bem vista pelo outro, o benefício de ser querida pelos outros, o benefício de ser elogiada pelos outros. Então tinha algo ali que eu ganhava. Se não, gente, se nunca tem nada que a gente ganha, a gente não sustenta uma performance durante tanto tempo. Então, se eu sustentava a performance da boazinha durante tanto tempo, é porque algo ali era confortável pra mim. Em algum ponto eu recebia algo que me gratificava. Eu era recompensada por aquilo de alguma forma, e realmente era. Eu era bem vista, eu tinha uma boa reputação, as pessoas gostavam de mim. Então, tinha algo que eu ganhava ali, né? Mas tem esse lado que é o lado sombra, né, que é o lado que tá manipulando de certa forma, porque eu sabia que em algumas ocasiões eu não era a boazinha, mas eu conseguia performar aquilo para sair por cima. Então tem o lado sombra, que é o lado manipulador, e tem o lado que eu não vou chamar de lado luz, tem o lado vítima da situação, que é o lado que a gente aprende tanto a sustentar uma personagem sobre a gente, uma máscara, que a gente não consegue permitir que o outro nos veja como a gente é de fato.
A gente internaliza que as coisas que são tão nossas e que são tão íntimas, elas só podem ser vividas quando estamos sozinhas. Então é muito natural que pessoas assim, não sei se você vai se identificar, me conta, vivam todos os seus conflitos em solidão e tenham a sensação de que ninguém os conhece de fato. Eu tive a sensação durante muito tempo que nem minhas melhores amigas me conheciam de fato, e não era uma culpa delas, uma responsabilidade delas, era uma responsabilidade única e exclusivamente minha, porque eu era uma pessoa que eu não me abria de verdade para as pessoas, eu não deixava que as pessoas realmente vissem a minha vulnerabilidade, porque eu precisava sustentar essa capa da positiva, da boazinha, da legal, da disposta, da que tá sempre ali para ajudar. Era eu quem ajudava as pessoas, era eu quem salvava as pessoas. Então, eu não podia ter a minha vulnerabilidade. E aí é muito engraçado como eu internalizei que no momento em que eu me mostrasse, eu ia perder o outro. E por que que eu internalizei isso? Porque isso aconteceu, em alguns momentos. Em alguns momentos, quando eu finalmente tive coragem de me mostrar, finalmente tive coragem de dizer não e de impor os meus limites, algumas pessoas foram embora. E sim, porque elas não conheciam aquela pessoa. Porque imagina, você tá se doando, 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 doando pro outro, ele tá acostumado a receber tudo aquilo e uma hora você tira dele. Ele desconhece você. Ele fala: "Não, não, não foi isso, não foi isso que eu assinei com o nosso contrato de amizade, então eu não quero mais". E você se vê sozinha. E aí é como se o seu inconsciente ficasse te confirmando que não valesse a pena ser você. Porque e aí é como se você ficasse se confirmando de que não vale a pena ser você, porque todas as vezes que você é você, você perde alguém. E aí você já sempre se prepara para perda. Você tá sempre se preparando para perder alguma coisa. Você tá sempre se preparando para ser abandonada, para ser deixada, para não ser gostada. Você tá sempre se preparando para o pior quando você decide se mostrar. Então isso faz com que você internalize que ser você, ser quem você é de verdade, ser você, não é digno de amor, não é digno de cuidado, não é digno de ser visto. Que quem é digno de tudo isso é essa casca, essa persona que você construiu. E aí fica muito difícil você se livrar dessa persona, porque ela te dá muito, ela te dá um status, ela te dá amor, bem entre aspas aqui esse amor, ela te dá amizades, bem entre aspas, ela te dá a sua reputação já foi construída nisso, né? Ela te deu toda a sua construção de vida. Como é que você vai deixar essa pessoa ir embora? Como é que você vai se perder dela agora e olhar para quem você é de fato? Difícil? Como é que eu vou permitir que as pessoas conheçam? Aí é onde bate aquela famosa síndrome da impostora, o fenômeno da impostora. Aquela sensação de que se as pessoas souberem que realmente, quem realmente eu sou, elas não vão querer ficar comigo. Isso é uma profunda ilusão, porque se você parar para pensar que as pessoas que querem ficar com a persona que você construiu até agora não te conhecem de fato, então o que que você está perdendo? Aquela pessoa, ela vai embora porque ela te rejeita ou ela vai embora porque aquilo que ela conhecia sobre você já não existe mais e você não tá afim de sustentar aquilo? Então será que aquela pessoa ela tinha que realmente fazer parte da tua vida? Ou será que bom que ela foi embora porque ela ia te cobrar de ser algo que você não aguenta mais sustentar? Esse final de semana eu assisti o documentário da Anitta, o Larissa, o outro lado de Anitta. Eu entendo todas as críticas, eu acho que são válidas em até certo ponto, mas eu também acho que perde-se a possibilidade de refletir sobre algo mais legal, assim, assistindo, que é justamente isso. Se a gente utiliza esse documentário como uma metáfora, é justamente isso que eu tô falando. Se o mundo todo ama a Anitta, que é essa persona que é fodona, que é forte, que é número um do mundo, que é, nossa, que gestora de uma grande equipe, carreira internacional, se todo mundo ama a Anitta, é natural que no momento em que ela tá em quatro paredes, entre quatro paredes, sozinha, sem maquiagem, do jeito que ela é mesmo, Larissa, que ela olhe no espelho e ela acha que a Larissa não é digna de amor. Porque a Larissa não tem 1% da confiança da Anitta. A Larissa não é o que a Anitta é. E apesar das duas serem a mesma coisa, inclusive ela fala no documentário sobre integrar essas duas partes dela, porque a Anitta foi construída pela Larissa. Então as duas são a mesma coisa. Mas
Enquanto ela não consegue integrar, ela enxerga uma como fraca e a outra como forte. E eu não sou nenhuma Anitta, você não é nenhuma Anitta, mas talvez você tenha sim uma persona que você sustenta em sociedade, que você considera como sendo a sua máscara mais forte, a sua versão mais amada, e que quando você está sozinha e você se olha no espelho sem nada, você teme que alguém entre na sua intimidade e veja essa pessoa, porque essa pessoa, a sensação que você tem é que ela não é digna de receber a atenção, o amor, a admiração que a persona que você criou recebe. Porque ela é fraca, a outra é forte. Só que enquanto a gente vive nessa divisão de eu tenho um lado fraco, um lado falho, um lado indigno de amor, um lado que eu detesto, que eu não quero que as pessoas vejam, enfim. E eu tenho essa persona que a ela sim o mundo pertence. O quanto tempo você acha que dá pra sustentar isso, entende? Principalmente se você não for a Anitta e tendo a Anitta como instrumento de trabalho, enfim, que tá te rendendo milhões. Você é uma pessoa comum como eu. O que sustentar esta persona está te rendendo? E mesmo que te rendesse milhões, como é o caso da Anitta, vai chegar uma hora em que a Larissa, né, a sua versão mais real, vai começar a sufocar. E sem ela, a sua versão uau não existe. E aqui eu lembrei de um paralelo para falar para você da Substância, menina. Quem assistiu a Substância aqui? Eu acho que cabe aqui também. A Substância é aquele filme, né, enfim, que ficou famoso com a Demi Moore e a Margaret Qualley, onde a Demi Moore, ela toma a substância para, entre aspas, rejuvenescer, ou seja, a partir dela nasce um novo ser mais jovem, mais bonito, mais isso, mais aquilo, que é a Margaret Qualley, e cada uma tem uma semana para viver a vida real, né? Só que uma depende da outra, porque tem uma coisa que ele fala o tempo inteiro, vocês são a mesma pessoa. E quando uma resolve crescer mais que a outra, a fonte, ela sofre. Então, no momento em que a Margaret Qualley, que é a versão mais jovem, ela tenta se tornar independente da Elizabeth, que é a versão da Demi Moore, aquilo começa a prejudicar a Demi Moore e automaticamente vai destruir a Margaret Qualley, porque uma depende da outra. Então, se você não está saudável, nada está saudável. A sua persona que você sustenta à frente das pessoas, ela depende que você esteja saudável, que a fonte, que a raiz esteja saudável para que ela continue existindo. Se você se apaixona mais por essa versão que você inventou de si e sufoca a sua versão verdadeira, vai chegar uma hora em que você vai adoecer. Um pequeno parênteses aqui, que é natural que a gente tenha personas, tá? É natural que eu seja uma pessoa aqui com vocês, que eu seja uma pessoa na minha vida pessoal, que eu seja uma pessoa com as minhas amigas, com a minha família. Todo mundo é assim, né? A gente não é a mesma versão para todas as pessoas e a gente não é a mesma versão em todas as situações. É natural, a gente veste máscaras sociais, a gente veste códigos sociais. O problema é quando você acha que ser você, vocêzinha, essa que você é, quando você fecha as portas e ninguém tá vendo, é insuficiente. O problema é quando você acredita que essa versão sua é fraca, é podre, ninguém merece ver isso, é indigna. Se você está separando essas versões e você vive cindida, dificilmente você vai se sentir completa e inteira na tua vida. Só que o que você precisa entender é que essa versão maravilhosa e super-heroína que você criou de si quando você está à frente das pessoas, ela foi criada por você. Ela é você. Ao invés de pensar em separar, existe a minha versão social, que ela é boazinha, ou que ela é, nossa, ela é super segura, ela é isso, ela é aquilo. São características que você tem, porque ninguém consegue performar algo que não tem dentro de si. Inclusive no teatro, quando a gente vai performar uma pessoa que ela é muito diferente da gente, que ela viveu coisas que nós não vivemos, o que a gente busca é um sentimento que nos conecte, que a gente já tenha experienciado para conseguir passar verdade naquela personagem. Então, supondo, uma vez, eu sempre dou esse exemplo porque é o exemplo acho que mais distante de mim. Eu fiz uma personagem que era alcoólatra, mãe, e que tinha um desejo muito forte pela professora de piano do filho. E eu tinha 26 anos. Eu não era nenhuma dessas coisas. Mas eu já tinha sentido um desejo por alguém. Eu sabia o que era desejar alguém e não ser desejada, porque já tinha acontecido isso comigo.
Eu sabia o que era me sentir deslocada, me sentir incompreendida, me sentir não ouvida, porque houveram situações na minha vida que eu me sentia assim. Então, a raiz do sentimento que aquela mulher estava sentindo era: ela estava se sentindo perdida, ela estava se sentindo abandonada, ela estava se sentindo triste. E eu já tinha me sentido todas essas coisas, então eu conseguia sentir essas coisas motivada pela história dela. Entende? Então, quando você cria uma persona para você sustentar e conseguir viver a tua vida, você cria a partir das experiências que você tem, das sensações que você tem. Essas sensações também são suas. Se tem uma persona sua que você percebe que ela é mais confiante, você é confiante. Você, a fonte, você é confiante. Só que você internalizou que para realmente ser confiante, você precisa ser aquela que está sempre feliz, está sempre disposta, está sempre isso, está sempre aquilo. Você internalizou que a vulnerabilidade e a fragilidade são erradas. E por que que você internalizou isso? Isso não é culpa sua, né? Isso é algo estrutural. É tudo que é menos, como é que eu posso usar a palavra? Tudo que é menos ativo é considerado frágil. E aí a gente tem aqui um paralelo de feminino e masculino. Lembrando que o que eu vou falar aqui de feminino e masculino nada tem a ver com o gênero das pessoas, ok? São arquétipos, aspectos, energéticos. Acho que arquétipos é melhor, tá? São arquétipos, tá? Não são padrões sociais nem nada. Então, arquetipicamente, o feminino, ele é aquele que é passivo, é aquele que não age, é o espaço vazio, é o espaço vazio da criação, é cheio de criatividade, é o ócio, é o nada, vamos dizer assim. O feminino é o que espera, o feminino é aquele espaço que a gente tem dentro da gente e que atrai. O masculino é o que penetra, o masculino é o que age, é o que faz, é o que vai atrás. E nós vivemos uma sociedade que valoriza muito o fazer, né? A gente se apresenta pela nossa profissão, a gente se vangloria dos nossos feitos, a gente é premiado por aquilo que a gente faz. Então a gente fica meio que viciada em ser essa fodona que faz, que não tem tempo pra nada, que, nossa, ela é super ocupada, ela é a fazedora, ela é a, né, a maravilhosa. E aí, se você tá na tua casa e você não está dentro desse padrão da super mulher fazedora e realizadora e que nunca tem tempo e que é uau, a que faz e acontece, você sente que não existe espaço pra você existir nesse mundo. E aí, de duas uma, ou você se deprime e sente que você é um peixe fora d'água, ou você cria essa casca pra sobreviver a esse mundo. E o que a gente tá conversando aqui é nenhuma das duas coisas é boa. Você eliminar uma parte sua, que é a parte que vai te gerar vida e criatividade, que é essa parte arquetipicamente feminina, é uma forma de você se tornar infértil para suas ideias, para sua vida, é uma forma de você se tornar menos com vontade de fazer as coisas e com uma baixa libido, com menos tesão pela vida, sabe? E é uma forma de você se tornar sempre em falta. Parece que você nunca consegue chegar lá. Parece que você nunca consegue ser suficiente, nem pra você, nem para os outros. Quando você veste demais essa casca da fazedora, você também tem um ponto de falta de sentir que não há espaço para ser você. Que se você despir essa armadura, as pessoas vão te rejeitar. Porque as pessoas se apaixonaram por uma versão de você que é invencível. E se elas enxergarem uma pequena rachadura, você tem a sensação de que acabou aí. E como eu disse, talvez acabe aí pra muita gente que não entende que ser gente é ser complexo, é ser frágil também. Mas talvez no momento em que você aceite que você é só um ser humano, você encontre pessoas muito mais alinhadas em estar ao seu lado. A partir do momento que eu trouxe aqui pra vocês a minha vulnerabilidade com o medo de ser mãe e o desejo ao mesmo tempo, eu recebi muitas mensagens de acolhimento, eu fui muito vista por vocês. E é um assunto bastante delicado pra mim. Eu recebi alguns palpites meio chatos também, mas tudo bem, faz parte. E é um assunto que mexe muito comigo, porque é um assunto que eu ainda estou sentindo. Mas por que que eu decidi trazer esse assunto pra vocês? Eu decidi trazer no momento em que eu estava confortável pra falar dele. E pra mim a vulnerabilidade, ela não precisa acontecer no momento em que você está sentindo o que está te fazendo
mal, vamos dizer assim, o que está te fazendo, o que está te deixando vulnerável. Sinta o que está te deixando vulnerável, e no momento em que você sentir que você já está pronta para compartilhar com o outro, aí sim você compartilha. Mas compartilha de um lugar verdadeiro. Ultimamente na internet é só discurso de gente que parece que tá super bem, né? Tá super bem sucedida, já venceu todos os obstáculos, não tem nenhuma dificuldade mais, a pessoa é tipo uma super pessoa. E eu sinto que isso afasta pessoas que às vezes estão começando, seja num trabalho, ou seja até na busca do autoconhecimento, de sentirem que tem um caminho para elas, porque elas estão vendo só pessoas tendo muito sucesso, faturando milhões, super bem resolvidas, num relacionamentos incríveis. Tá, uai, mas e o caminho para chegar até lá? Claro que eu entendo a estratégia dessas pessoas também, e acho que a gente tem que ter o bom senso de fazer esse filtro, mas eu também acho que nós, enquanto criadores, a gente também pode trazer um pouco mais sobre os processos para as pessoas entenderem que o processo ele é caótico e a gente não tem tudo resolvido da noite para o dia. O que a gente vive nos bastidores, a nossa vulnerabilidade é tão caótica e densa quanto a que você vive. Só que aqui na rede social, enfim, no trabalho, em qualquer lugar que você viva que exista uma convivência social, a gente está. É como se fosse o nosso palco. Então a gente está apresentando as nossas versões que já estão um pouco mais resolvidas, certo? E aqui nos bastidores a gente está vivendo. O que eu acho que a gente precisa fazer para não se tornar só uma super-heroína e um lixo de pessoa, a sensação que a gente tem, né, nos bastidores, é trazer um pouquinho de cada coisa para cada lugar, assim. Ou seja, no momento em que a gente estiver no palco, mostrando um lado mais forte nosso, vamos dizer assim, que a gente não perca a vulnerabilidade, que a gente seja de verdade, que a gente mantenha o interesse pelo outro e que a gente respeite os nossos limites. No momento em que você fala não, respeita os seus limites, diz isso não faz sentido pra mim, não me sinto confortável, não gosto dessa maneira que você tá falando comigo, não gosto dessa sugestão, sei lá. Nós estamos nos mostrando humanos. E a gente só ataca, vamos supor, eu recebi um hate no último vídeo, não, no vídeo que eu falei da maternidade, eu recebi um hate. Se eu ataco aquela pessoa, eu tô num lugar de tentando achar que eu sou ou superior a ela, ou me colocando num lugar que eu não gosto. A questão não é o ataque, a questão é defender o seu território, defender o que faz sentido para você, defender com os seus valores, defender a maneira como você sente que é fiel a você. Isso é vulnerabilidade. Eu defender o meu território ali naquele comentário é vulnerabilidade, porque eu estou me colocando à frente do meu território e dizendo para ela, ó, esse espaço é meu. Isso também é se tornar vulnerável, isso também é se tornar vista, isso também é estar exposta, né? Quando você se defende, quando você diz não, você está se expondo de alguma forma, e é isso que as pessoas temem, né? A exposição. Enquanto você está dizendo sim, 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 é como se você quase passasse despercebida porque você está fazendo tudo aquilo que as pessoas querem que você faça. No momento em que você se posiciona, olha nos olhos e diz os seus limites, você está sim sendo bastante vulnerável. O que eu tô querendo dizer com tudo isso que eu tô falando pra você? Que é natural que a gente seja pessoas diferentes em determinados lugares, é natural que a gente tenha uma persona online, por exemplo, é natural que a gente tenha uma persona no trabalho, enfim, é natural. O que você não pode é se apoiar nessa persona que você construiu para que ela resolva a sua sensação de falta. Você não pode achar que ela vai resolver o fato de você não se sentir pertencente. Você não pode achar que no momento em que você tirar a máscara e não for mais ela, ninguém vai te querer, porque isso vai fazer com que você se esforce para ser amada por alguém que você não é. E que você viva sempre performando. E isso pode ser num nível muito alto, mas pode ser num nível sutil também. Pode ser pequenininho, sabe? Às vezes você não tá sendo, nossa, uma super persona ali na vida. Às vezes é algo pequenininho. Às vezes você tem algo aí dentro que você acha que se as pessoas descobrirem, elas não vão mais te amar, elas não vão querer estar com você, elas não vão te valorizar. Tendo que talvez este algo pequenininho que você tá escondendo é justamente o que te faz ser você.
e que quem conhece esse algo pequenininho aí que você tá escondendo te ama de verdade, por quem você é em sua inteireza. Eu vi um conteúdo de uma criadora que eu descobri agora fantástica, ela se chama Pearl. Eu acho tão difícil falar essa palavra em inglês. Ela tem um canal maravilhoso no YouTube que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês conhecerem. E ela falou num vídeo uma frase que é: você não é um cobertor quentinho, você é um ser humano. Você não está aqui para deixar as pessoas confortáveis sobre você o tempo inteiro. Você não está aqui para ser a pessoa que os outros vão olhar, admirar o tempo inteiro e que não vai ter nenhuma falha. Você está aqui para ser um ser humano. Outra coisa que ela diz no vídeo que eu achei fantástica é do auto-amor. As pessoas enxergam o auto-amor como algo teórico, assim. E o auto-amor não é um conceito. Amar a si mesma é uma prática. Eu falo isso aqui pra vocês em alguns momentos. Você precisa fazer os seus lados coexistirem. Todos esses lados, essa bagunça interna, essas versões de você que às vezes você acha que não podem existir ao mesmo tempo, que a gente tem essa tendência, né, a achar que a gente tem lados muito opostos um do outro e que não faz sentido que eles convivam, mas a gente esquece que esses lados estão na gente. Nós somos o ponto de conexão desses lados. Se a gente existe aqui como um ser, eles podem coexistir, porque eles já estão coexistindo, eles já são lados nossos, eles já estão dentro da gente, percebe? Olha como a gente é doido, né? Falei isso pra minha psicóloga, ela deu risada, ela falou que a gente não é doido, a gente é complexo. Então eu tô aqui trazendo pra vocês que não é pra gente se chamar de doido, a gente é complexo, mas a gente é muito complexo. Porque a gente não integra as coisas sendo que elas já estão integradas. A gente não integra racionalmente, sendo que elas já são quem a gente é e a gente já é uma pessoa só. Muito maluco. O áudio talvez agora vai ficar um pouco estranho porque meu microfone acabou a bateria. Mas a gente precisa finalizar o episódio e a gente vai finalizar dessa forma mesmo. Esse episódio é pra te incentivar a olhar pra todas essas partes de você que talvez você esteja escondendo de si. Olha pra elas, convida elas pra um chá. Vamos entender que a gente é essa dualidade toda e que a gente é essa bagunça mesmo. É quem a gente é. A gente poderia ser diferente, mas aí talvez a gente não seria mais humano, né? Enfim, se esse episódio fez algum sentido pra você, se bateu aí de alguma forma, me deixa saber, me conta aqui nos comentários. Eu amo quando vocês comentam, eu respondo um por um. Eu fico realmente muito, 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 muito feliz. E vocês sabem o quanto é importante pro crescimento deste canal e desse trabalho. Então eu peço pra vocês comentarem. Se você chegou aqui até o final, não sabe o que comentar, comenta um emoji. Deixa um emoji de brilhinho, pode ser? Deixa um emoji de brilho. Assistiu o documentário da Larissa, da Anitta? Me conta, gostou, não gostou? Eu achei legalzinho, tá, gente? Legalzinho. Não achei, nossa, uma obra-prima? Não. Mas achei interessante. Achei bem interessante pra refletir sobre algumas coisas. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, de seguir o podcast, de deixar o seu comentário, o seu like neste vídeo. Não te custa nada e pra mim e pro crescimento desse trabalho é realmente muito, 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 muito importante. Pode deixar seu comentário, inclusive, se você discorda de mim, com respeito. O que eu não tolero e não tolerarei é o desrespeito. É alguém que venha até aqui pra diminuir ou desrespeitar o meu trabalho. Mas discordâncias de pontos de vista colocadas com educação, eu amo, porque eu acho que a gente tá aqui realmente para debater, para conversar, para aprender algo novo até com as pessoas que a gente discorda. Certo? A gente se vê na semana que vem.